Boa noite a todas. Vamos combinar assim, ó. Vamos abrir bem os ouvidos de ouvir para que a lição da noite faça sentido para nós, para que ela seja introduzida assim nas nossas rotinas, para que ela faça a nossa evolução acontecer. Combinadas? Vocês sabem que eu gosto de ir dizendo assim para ver se vocês desencarnaram, se estão aqui ainda, se estão acompanhando. Combinadas? Então vamos lá. O tema da noite chama escritores. Escritores, aqueles bem antigos que se chamavam escribas. Alguém aqui já ouviu falar em escribas? Ergue a mão para mim. Escribas eram um povo, eles eram assim as pessoas mais inteligentes dos lugares. Eles eram tão soberbos assim que eles chegavam a andar assim, ó. E essa lição da noite é sobre eles. Porque na sociedade da época lá de Jesus, quem sabia ler e escrever era considerado assim um semideus. E esses eram os escribas. Eles eram os escritores da época, então eles faziam de tudo. Desde escrever uma lei, a partir de hoje, até contar uma fofoca que aconteceu lá entre a sociedade da época. Entendemos quem são os escribas? Pois bem, explicado isso, a gente já entendeu que os escribas valem a mesma coisa que os nossos influenciadores de hoje. As pessoas que postam coisas na internet, aqueles que a gente segue, as pessoas da televisão, as do rádio, então aqueles influenciadores que hoje são digitais, na época era na base, nem existia caneta, né? Era na base do papel escrito lá, aqueles papéis lindos que desenrolavam assim, que a gente só vê em filme, né? Aqueles papéis assim, era o que eles escreviam. Então esses escribas eram pessoas assim bem consideradas, salários altos, então toda mãe queria que o seu filho tornasse um escriba, era sonho assim, enfim. E os escribas, muito inteligentes, muito, não vou dizer sábios, mas assim na época, assim, entre o povo se destacavam. É claro que com qualquer destaque a gente já vai ficando bobo, a gente já vai ficando arrogante. Dá pra gente entender? Escribas eram pessoas arrogantes. Ponto. Aí Jesus escreveu uma frase e Marcos colocou lá no evangelho dele que as coisas que Jesus falava assim eram tão sábias, mas eram tão sábias. E esses apóstolos, depois que Jesus morreu, resolveram assim, vamos escrever isso aí, vamos guardar essas palavras do mestre para a gente não esquecer e para a gente poder passar para frente. Então é por isso que eles criaram os evangelhos, que era para não esquecer o que Jesus tinha ensinado, o que Jesus tinha falado. E Marcos resolveu botar no evangelho dele essa frase: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar por aí com suas vestes compridas. Na época era assim, quem tinha alguma profissão tinha um destaque na roupa. Então eles se vestiam. Quem era uma função tinha uma capa vermelha. Quem era outra função tinha um vestido grande. Quem era outra função tinha um lenço. Cada função tinha uma coisa para eles se destacarem assim. Não tinha crachá, né? Então eles vestiam assim a roupa. E os escribas, quanto mais comprida era a roupa, mais exibido ele era. Então é isso que Jesus falou: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas. Aí Emmanuel vem explicar para nós o que quer dizer essa frase de Jesus. Vamos lá? As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Desde aquela época, gente, já não era novidade, era desde antes. E continua até hoje. Jesus referia-se não só aos intelectuais, não só aqueles que tinham maior capacidade intelectual, aqueles que ditavam as normas, aqueles que tinham maior poder de entendimento. Não só esses. Ele estava falando também dos escritores excêntricos. O que é excêntrico? Uma coisa que é muito diferente do normal, uma coisa que é fora a parte, que acaba caindo na arrogância. Que a pretexto de novidade, esses escritores envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas de excessiva preocupação de originalidade. O que Emmanuel quis dizer com isso? Jesus naquela época estava falando, e serve certinho para hoje, que esses que querem muito destaque assim, e que têm esse poder de escrever e trazer notícias e trazer informações, acabam se perdendo pela arrogância e querem fazer diferente, querem fazer mais e querem ter mais destaque e falar mais difícil e tudo mais, e às vezes acabam indo por caminhos que envenenam a mente das pessoas.
Deu para entender até agora? E como tem gente que quer ser destaque, quer falar bonito, né, e quer ser contra o outro, e quer ser o maior, que a gente tá sempre em competição, né? Nasceu, já tá competindo, parece uma loucura na nossa vida, mas é assim, desde que o mundo é mundo. E aí esses escritores, eles querem ser mais, e às vezes acabam entrando por caminhos envenenando as ideias boas que alguns tinham. E às vezes eles são famosos, às vezes eles têm muitos seguidores. Se a gente trouxer para nossa realidade agora, eu adoro fulano, eu sigo ele. De repente fulano está indo muito bem, todo mundo vai seguindo e ele vai falando as coisas e tal. Só que de repente ele se perde e começa a fazer e falar coisas. E além de ele se perder, ele faz muitos dos seus seguidores se perderem também. Dá para entender? Olha a responsabilidade disso. Ainda mais agora que na internet todo mundo é escritor. Qualquer um pode postar um comentário. Às vezes a pessoa vai lá e faz uma coisa bem legal lá no seu bairro e posta: olha o que nós fizemos hoje, estou inventando aqui uma coisa, lá na escolinha tal. Aí a pessoa posta embaixo, um monte de gente postando: que legal, que bom, continue assim. Um vai lá e posta assim: vocês nem deviam se preocupar com isso, quem devia fazer isso era o governo. Pronto, já desanimou todos aqueles que estavam animadinhos para continuar fazendo bem. Dá para entender? Todos nós somos escritores hoje. Todos nós temos esse poder de levantar alguém ou de achatar alguém. Sabe? Eu não sei se eu já contei aqui para vocês, mas uma vez lá, bem nos antigamente, tinha uma menina que trabalhava lá na farmácia comigo e ela veio toda empolgadinha. Eu sou farmacêutica, né? Então ela veio toda empolgadinha e diz: Maquele, eu vi um doutor falando na televisão que se a gente toma suco de maçã de manhã, maçã com limão e umas folhinhas de ora pronobis, a vida fica melhor, a gente desintoxica, a gente melhora. E eu disse para ela: mas que besteira, olha a minha ideia. Que besteira! Tudo que você precisa de vitamina tem aqui nessas baguinhas. A gente vendia lá, né? Tem aqui nessas caixinhas. Não precisa sujar o processador, o liquidificador, não precisa usar peneira. Tu abre a trocinha, toma a cápsula e deu, engole com um gole d'água, pronto. Acabei com a ideia dela em 1 segundo, porque ela me considerava autoridade no assunto, eu sou farmacêutica, e ela trouxe a informação que ela ouviu do doutor na televisão e eu destruí a boa ideia dela. Mas eu me achei certa. Olha o tamanho da minha ignorância. Tempos depois, entrei para um curso de naturopatia e fui ver como é bom a gente tratar as coisas e as doenças com alimentos e não com medicamentos. E a gente ainda trabalhava junto. Aí eu voltei e disse para ela: você tinha razão. Ela: não, agora eu tomo as baguinhas. E a ideia dela era boa, e vou dizer pra vocês, isso já faz uns 10 anos, eu tomo todos os dias o suquinho de maçã, com a folhinha da ora pronobis. Aquilo que ela tinha me dito há tanto tempo, eu comecei a usar e quebrei a ideia dela, ela nunca mais tomou nada. Pra vocês verem, a gente pode mudar também, mas aqui, cabendo aqui na nossa palestra, qualquer um de nós pode fazer esse papel de escriba. Às vezes a pessoa veio toda animadinha: vou começar um curso. Aí você diz: besteira, criatura, tão mais fácil você fazer assim. Acaba com toda a ideia da pessoa. Ou ela diz assim: eu acho que eu achei o amor da minha vida. E aí tu diz: olha bem, esses homens são tudo igual, isso aí não tá certo, esses que vêm assim muito bom. Pronto, a pessoa estava cheia do romance, da esperança, pronto, você já cortou por terra. Porque eu, quando conheci o meu marido, foi assim, depois ele se tornou esse cara. A gente esquece que cada um vem para realizar coisas diferentes aqui na vida. Não é porque ela tem o marido perfeito que eu vou ter o marido perfeito. Não é porque a outra tem o filho perfeito que eu vou ter o filho perfeito. Tá fazendo sentido? Tô sentindo isso. Não é assim, gente. Porque cada um pode ter uma coisa bem boa na vida, mas tem várias outras que não são boas. Não é assim? Às vezes a pessoa nasce com aquele cabelo lindo, divino, que todo mundo deseja ter, mas ela não gosta dos olhinhos dela. Tem muita ruguinha ou uma facilidade mancha demais. Ninguém vai ganhar tudo 100%. Se tem cabelo ruim, vai ter. Se tem cabelo bom, vai ter pele ruim. Se tem pele boa, vai ter cabelo ruim. Vamos dizer, eu estou inventando umas coisas aqui assim.
Para dizer assim, ó, que às vezes tu olha para o que a pessoa tem e fica com aquele coração amargurado, por que Deus não deu para mim? Porque só eu que tenho que sofrer. Às vezes tem tanta coisa boa na tua vida que tu nem dá valor e tá olhando só aquele pontinho que tem de bom na vida da outra criatura, não é isso? Então a partir de agora, pensa nisso que Jesus falou. Fuja dos escribas, não seja você aquele que arrogantemente, achando que sabe, achando que é o detentor da verdade, achando que tá por cima da carne seca, para tirar a esperança de alguém. Vamos combinar assim? Faz assim para mim, vamos fazer um compromisso. Pensa bem antes de falar para os outros, pensa, porque às vezes você pode estar destruindo uma coisa que era boa para ele. Agora, se você já viu de antemão que era ruim mesmo, que a pessoa está entrando num barco furado, vai de leve para informar para ela. Vai de leve. Não seja como os escribas. E Jesus ainda falava dos fariseus, lembram? Fariseus eram aqueles que estudavam, mas faziam questão de ir em praça pública, falar das coisas que eles tinham aprendido, e de preferência com muito gesto. Por isso que eu fiz assim, porque eles queriam se aparecer mesmo. Quando tinha algum evento, eles queriam pegar as primeiras cadeiras, porque lá era assim, né? Os mais importantes para frente, os menos importantes para trás. Eram umas regras que eles tinham de sociedade deles. Hoje não é mais assim, graças a Deus, mas na época era. E aí Jesus dizia assim, ó, que tal quando tu chega num lugar, num evento, não senta bem na frente, espera ser convidado. O que ele quis dizer com isso? Não seja você o detentor da verdade, não, mas eu já estudei isso, eu sou espírita, eu já fui em 3 palestras, eu já sei de tudo. Calma, calma, calma. A gente precisa de muita palestra para saber um pouquinho. A gente precisa de muita água fluidificada para melhorar um pouquinho. Muito passe, muito atendimento fraterno para melhorar outro pouquinho. Não ache que você é o detentor da verdade. Mas também não se acha a última das últimas, as últimas mortais. Claro que a gente tem importância. O que Jesus está falando aqui é só da arrogância que a gente fica. Aquela etapa da vida que a gente diz, né, sei, eu já conheço. Ontem um colega meu, ele é muito engraçado, a gente estava falando de coisas sublimes, do espiritismo, e aí ele saiu com a frase assim, açougueiro antigo é que corta os dedos. Que isso, criatura? Açougueiro antigo é que corta os dedos. Ele tem. O açougueiro novo vai com cuidado. Ele sabe que ele não tem habilidade, ele vai. O açougueiro antigo, isso aqui eu sei fazer, e lá se vão os dedos. Então não seja como esse açougueiro antigo. Pensa antes de falar as coisas. Pede uma ajuda pro teu anjo, sabe? E não sai aí dizendo a vida da pessoa. Às vezes a pessoa sabe que a gente é espírita, ela começa a fazer perguntas. Porque se deu tudo certo, você está sendo um bom espírita, a tua vida está mudando. Você está ficando mais bem-humorado, você está aceitando melhor as coisas, não está ficando brigando com todo mundo, você já está melhorando, você já está conseguindo ver o outro lado da moeda. Então a pessoa vai vir te fazer perguntas. Use as habilidades que você já recebeu, use o conhecimento que você já teve e vai mudando a tua vida para você continuar sendo exemplo. Isso é maravilhoso. Agora, não profetiza a vida da pessoa, não queira dizer para ela, mas criatura, você está errada, do começo ao fim você está errada, porque às vezes tu desanima de tal maneira a pessoa que ela desiste. Ela estava com vontade de começar a melhorar, mas ela acaba desistindo. É só olhar para nós. Quando uma pessoa diz que a gente está todinha errada, pronto, já dá vontade de desistir. Vou contar outra coisa da minha vida. Um tempo atrás eu quis ir numa nutricionista. Estava engordando muito e eu queria que ela me ajudasse, não sabia comer direito. E aí na primeira consulta, ela já fala assim pra mim, então você vai me dizendo o que você come todo dia. E eu fui falando pra ela, assim, daí eu pensei comigo, eu falo a verdade, uma mentira. Daí eu pensei, não, né, tô contratando a mulher, eu vou falar a verdade, né, pra ver o que ela me diz. Gente, eu nunca tinha escrito tudo que eu como, mas eu como. E ali eu fui falando pra ela, fui falando e ela e ao meio-dia, e de tarde, e de noite, daí ela olhou a folha, meu Deus do céu, mas tu só come pão. E pelo meu Deus do céu, pelo jeito que ela franziu aqui, eu pensei, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Ela falou tanta coisa que eu fazia errado que eu desisti dela. Eu não fiz nem uma semana. Sabe, às vezes a gente desiste porque quando tá tudo errado, dá vontade de desistir.
Então comece devagar. Até aqui entendemos bem? Então vamos adiante. Olha o que Emmanuel coloca. É preciso fugir dos que matam a vida simples. Porque se você pensar bem, o que Jesus falou, ensinou, parece besteirinha de tão simples, né? Ele fazia questão de tornar as coisas bem simples. O jeito que ele falava, quando ele ia lá no meio dos pescadores, ele falava de peixe, ele falava das atividades deles, para que eles entendessem. Quando ele ia lá naqueles que cuidavam de ovelha, ele falava de ovelha, de pastoreio, de montanha. Ele falava de um jeito que a pessoa entendia e trazia para si. Quando ele ia lá naqueles que trabalhavam com barro, ele falava de telha, ele falava de barro, ele falava de horário de moldar o barro. O homem era uma sumidade, o supra-sumo da inteligência, e fazia tudo simples. Por que que a gente vai querer complicar? Não aceite tanto a crítica que te destrói, e nem a pessoa que está tentando ajudar você e está te complicando mais. Prefiro o simples. A vida boa é simples. A vida que te satisfaz é simples. Você começa a olhar na internet ali, ó, aquelas bolsas bem bonitas, aquelas roupas bem bonitas, aquele palavreado bem bonito, tu começa a ficar depressivo. Porque eu tô gorda, porque eu não tenho essas roupas, eu nunca vou lá nesse lugar. E tu começa a se comparar ali, tu começa a ficar triste, chateado, deprimido. E vocês sabiam que hoje, eu assisti uma palestra de uma psicóloga, ela é psicóloga, mais um monte de coisa, e ela estava falando que hoje a maior causa de tristeza entre os humanos, nós, né? Jovens, maduros e idosos, é a comparação da internet. Vocês sabiam disso? Meu Deus! E a gente se compara o tempo inteiro. A gente olha nas redes sociais ali e diz, nossa, mas a pessoa está viajando de novo. E eu não saí nem um dia, estou só trabalhando. Aí a outra, nossa, olha lá os filhos lindos que ela tem. Jesus, que pintura. E os meus, ai, coitado dos meus. A gente faz umas coisas assim, olha lá, a empresa dela pagou viagem de avião. Eu nunca saí nem para uma reunião ali em Florianópolis. Não é assim? A gente começa a se comparar e vai se achando... Daqui a pouco tá depressivo, gente. Era disso que eu, Emmanuel, estava explicando aqui para nós. É preciso fugir disso. Não se compare. Difícil, né? Simples. Porém dificílimo, né? Porque a gente já olha para a pessoa e já está se comparando. Não tem condições. Eu tenho uma amiga que ela tem 60 anos. E ela é a prova para mim do não comparação. Eu já vou olhando para ela e já vou dizendo, não vou me comparar, não vou me comparar. A mulher é linda, gente. Ela não parece que tem 40 e ela já tem 60. E às vezes eu nem acredito nas coisas que ela fala. Ontem, nesse nosso encontro, ela falou assim, ai, tu não sabe aumentar a letra do meu celular porque eu não enxergo? Mas como, criatura, que tu não enxerga? Linda desse jeito, como é que tu não enxerga? Se eu já tenho 60 anos, quase caí morta, dura ali na frente dela. A gente se compara, não adianta. A gente se compara pelo tanto de dinheiro, até pelo tanto de cabelo. A gente se compara por tudo, por tudo. Mas eu tive Covid e meus cabelos caíram tudo. Eu tinha um cabelo lindo igual o teu, mas agora... A gente se compara por qualquer coisa. E se alguém comparar a gente com alguém que a gente não acha tão bom assim, a gente fica ofendido. É que eu pareço fulano. A minha bica não tem nada a ver, porque a gente vive de comparação. Olha que loucura. Então pensa nisso. Você quer ser feliz? Entenda. Cada um veio fazer uma coisa. É diferente, graças a Deus é diferente o que a gente veio fazer. Então tem gente que veio para resgatar um filho, os outros são bons, mas aquele é o peso. Veio para fazer isso. Aí recebe marido bom, emprego bom, dinheiro mesmo, recebe até uma casa de herança, porque aquele ali é o arrasto da vida dela. Tem gente que não tem um peso daquele, daí não ganha casa, não ganha marido bom, vai ter que lutar mais. Cada um tem seu peso na vida e cada um tem suas ajudinhas. Ninguém fica assim só na tristeza e nem só na alegria. É preciso que a gente entenda isso para parar de sofrer, sabe? É um enorme motivo de sofrimento isso aí. Continuando o que Emmanuel fala. Pois bem, o tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Dá pra gente entender, né? O que é o tóxico intelectual? Bom, hoje em dia é mais o celular, né? As coisas que vêm ali no celular e tem intoxicado a gente.
essas informações que a gente recebe é coisa demais. A cabeça não tem condição de guardar tudo isso. É muita informação, é muita, e tu vai se sentindo burro, tu vai se sentindo feio, tu vai se sentindo gordo, vai se sentindo tudo que acontece assim, tu vai se sentindo, porque tu fica ali, ó, informação. Eu tiro isso por mim, porque eu pego ali o Instagram, eu sou louca pelo Instagram. Pego o Instagram, meu Deus, eu fico horas e eu nem percebo. E quando às vezes ele me diz, tu tá tempo demais nesse celular, eu nem percebi, eu tô toda torta ali. A gente fica tudo torto, né? Porque ninguém olha o celular assim, né? A gente começa a olhar assim, quando vê já tá curvado. Enfim, aí quando eu paro, ai, mesmo tô há muito tempo, eu paro ali, tô me sentindo ó. Porque eu já me comparei com todo mundo, já deu aquela depressão ali, depressão pós-celular, né? Agora é DPC. Então, é isso que a gente vai fazendo. Então, é tóxico. Gente, por mais legal que seja, por mais gostoso, por mais janelas que se abram na nossa vida quando pega o celular, é tóxico. E às vezes a informação não é verdadeira. Assim, eu tô falando de vida de pessoas, mas tem gente que produz texto, e tem gente que produz vídeo, e tem gente que produz vídeo de informação que é falsa. A gente tá cansado de ouvir de falar fake news? A gente tá cansado também de ouvir a fake news e achar que é verdade. E a pessoa ouve tudo aquilo e pensa, claro que é verdade. Sabe, aconteceu com meu pai há um tempo atrás, na época ali da política, o pai ficou neurótico. Gente, uma pessoa com um discernimento tão grande, uma consciência tão grande, ficou neurótico. E ele chegava a dizer, pai, o senhor sabe que não é tudo verdade. Eu disse, não, esse é verdade. Porque o vídeo começava assim, ó, não é fake news. Ele disse que não é fake news. E ele achava mesmo que tudo aquilo que ele estava recebendo, não, é verdade, isso aqui, filha, cuidado, filha. Olha, o tanto de dor, o tanto de ansiedade, o tanto de mal-estar que produz um vídeo desse causando um alerta de uma coisa que não é verdadeira. Às vezes eles postam até alertas de tempestade, de não sei o que era antiga, já era um vídeo de 3, 4 anos atrás, eles postam agora como se fosse novidade. Cuidado, entendemos? Muita informação é tóxica, muita. O que Emmanuel sugere para nós então? Use o teu discernimento. Se você não consegue discernir se é verdade, se é mentira, se você está bem, se você está mal, reze. Rezar é a melhor coisa que tem. Chamar o teu anjo de guarda, dizer, ó, me limpa, tô intoxicado. Se sentiu mal, porque a gente se sente mal. Tem coisa que a gente fica vendo, dá enjoo. Vocês não sentem enjoo do estômago? Dor de cabeça, enjoo do estômago. Primeiro o olhinho, né? E fica mais cansado por causa da emissão de luz ali do celular. Mas a energia também? Ou vocês acham que não vem energia por ali? A energia de todos aqueles que estão falando, a intenção que ele tinha ao produzir aquele vídeo vai atingindo você. E aí por que você fica cansado? Recebe uma enxurrada de energia ali e quer ficar bem. Então, não use demais, use só um pouquinho, tenha discernimento e reze. Reze para você fazer essa desintoxicação mental. Ele continua. Tem livro, que ele está falando dos escritores aqui, né? Eu floreio tudo, mas a gente volta. Tem livro que é bom. Claro que tem livro que é bom, não é tudo que é escrito que é ruim. Tem livro que ele até falou assim, olha que bonito. Há livros cuja função útil é de manter aceso o archote da vigilância das almas. Sabe o que é archote? Aquele pininho da vela, como é que é? Aquele barbante ali da vela. Paviozinho ali da vela, aquilo ali é archote. Então o que ele está dizendo? Tem livro que serve para isso mesmo, para manter acesa a tua segurança emocional, a tua segurança espiritual, para que você se sinta bem. Por exemplo, esses aqui, tem vários outros, mas esses da literatura básica, do espiritismo, esses pequenininhos aqui, ó, do Pão Nosso, é a coleção Pão Nosso, né? Aquele que ela estava lendo aqui na frente é o primeiro, e aí ele tem vários. Esse aqui é livrinho que a gente devia ter na bolsa. Tá estressado, tá com raiva, tá triste, pega uma mensagenzinha dessa e lê. Às vezes tu nem tá entendendo ali as frases, as conexões, mas o teu anjo através disso ali consegue te ajudar. Assim como um vídeo consegue te prejudicar, ele consegue te ajudar também. Uma leitura, não fala sempre nas casas espíritas, as leituras edificantes. O que é edificante? Uma coisa que constrói, uma coisa que melhora você, constrói coisa boa para você. Então, se estressou, tá meio ruim, pega uma leiturinha para ler, pega uma coisinha boa. Ah, eu não tenho nenhum desses livrinhos. Pega o Evangelho. Nossa, o Evangelho. Gente, o Evangelho, quando tu abre assim ao acaso, era para mim. Claro, mas que dúvida. Você que tá abrindo, claro que era para você.
Às vezes a gente diz, fulano que devia ter ouvido isso. Muitas vezes a gente quer passar a responsabilidade para frente. Mas se você pediu ajuda pro teu anjo, se você abriu o evangelho, vou fazer assim, entre aspas, ao acaso, é para você. E o que está escrito ali é importante. Então, pega esses livros que são edificantes, esses livros que podem ajudar qualquer um. E leia. Não adianta você ficar com o livrinho embaixo do braço, assim por osmose, aqui pelo sovaquinho, não vai passar. Por mais que ele queira, sabe? Tem uma palestra maravilhosa que eu amo, de um juiz. Criatura, eu esqueci o nome do juiz. Ele... Não. De Luca. O Haroldo assim é pomposo, né? Fala, mas o De Luca, ele fala simplesinho. E ele estava dizendo que quando ele enxerga, às vezes, então ele enxerga energia, ele enxerga miasma. Sabe o que é miasmas? Miasma é energia que quase está material. Então, quando a gente fofoca de alguém, quando a gente fala mal de alguém, aquela energia vai pro teto e fica grudada ali, ó. Então, na cozinha, onde ele consegue? Um monte de gente consegue. Eu não enxergo nada, né? É melhor quem enxerga, porque já vai vendo, meu Deus, aqui é lugar de fofoca, lugar de confusão, já vai vendo ali os negócios grudados. Sabe como é que ele diz que fica tipo gelatina assim, ó, grudada no teto? E daí ele tava explicando, nossa, eu vou fugindo do assunto, mas vocês estão entendendo, né? Ele tava falando que lá no fórum, ele chegou para trabalhar, e daí a mesa que tinha os processos, vocês sabem aquelas imagens que a gente vê na televisão, os processos? Alguém aqui é advogado? Não. Tá, então eu vou contar o que eu vi. Assim, era aqueles processos, um monte de pasta de papel assim, daí eles vão empilhando, sabe? Aqueles que vão ser da segunda-feira, da terça-feira. Daí tem um lugar que eles guardam essas coisas. Daí ele disse que ele entrou numa sala lá que falaram assim, doutor, pode entrar nessa sala e usar aqui. Quando ele entrou, era cheio de miasma no teto. Ele, nossa senhora, como é que eu vou trabalhar aqui? Ele olhou pra mesa que ficava ali os processos, aquela gosma escorria, sabe? Ele disse que escorria até o chão. E meu Deus, como é que eu vou trabalhar aqui? Tinha que limpar primeiro. É igual a gente começar a trabalhar quando tá tudo sujo. Lá na minha farmácia, tipo um chão vomitado. Como é que tu vai trabalhar? Tu fica com nojo, aquilo dá um mal-estar. Tem que limpar primeiro. Então ele entrou na sala dele, bom, vamos começar. Abriu a pastinha dele, tirou o evangelho e disse que ele só fez assim, ó. Abriu ao acaso, botou em cima da mesa. Disse que só, ele não leu. Só pelo fato de ele ter aberto, já foi limpando assim, ó, tipo desenho animado assim. Foi tirando as gosminhas ali e tal. Daí ele leu, foi limpando um pouquinho ali em cima pra ele conseguir ficar bem. Mesma coisa nossa. Se tu tem esse hábito assim de fofocar lá na tua cozinha deve ser verde no teto. Não adianta passar paninho com que boa, não sai. Você vai ter que rezar lá. Então no mesmo lugar que tu faz a fofoca, vai ter que fazer o evangelho no lar, pra ver se dá uma limpada ali. Entendido? Combinamos assim? De preferência que a gente pudesse parar de falar, mas assim, quanto mais eu falo que eu vou parar de fofocar da vida dos outros, mais eu tenho a loucura pra falar. Então daí o que a gente faz? Faz evangelho lá onde falou. De repente a gente para e diz, desculpa a todos, vamos rezar pra todas essas pessoas que nós falamos mal, e aí começa. Faça isso também, porque dizer assim que tu vai parar de falar é meio impossível. No meu caso, né? No meu caso. Tomara que pra vocês seja bem fácil. Bom, então o Emmanuel está dizendo aqui, pega uns livros bons, vai ler, melhora essa cabeça, mas pegue coisa boa, que seja um paragrafinho, que seja só o evangelho. Contei tudo isso só para dizer isso, né? Às vezes não tem condição de ler, mas pegue, abre o teu evangelho, deixa ali, chama teu anjo para fazer uma limpezinha ali onde você está. Onde você trabalha? É atendimento ao público? Pode abrir o evangelho lá. Onde você trabalha? Setor de reclamação? Onde é que é? A secretaria da escola? Onde tem pepino? Assim, onde tem gente tem pepino. Então leva o teu evangelho, deixa aberto lá, para te ajudar, para você não ficar tão cansado. Aí olha como é que Emmanuel continua. Ele estava falando assim, tem os livros bons, mas agora, quando atravessamos tempos perturbadores, desde quando o tempo é perturbador? A vida toda, gente. Desde a época de Jesus, que já tinha aquelas atrocidades e injustiça, continua, só vai trocando assim os personagens, e às vezes somos nós mesmos que vamos produzindo assim esses mal-estares, e a vida vai continuando, e assim. Então, ele diz, em tempos perturbadores e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados. Gente, esses livrinhos aqui foram escritos há mais de 100 anos,
Eles nem conheciam internet, nem rede social, nem Instagram, nem nada disso. E ele já falava que em época pior, quando a gente está mais agitado, quando a sociedade está pior, assim, que é o que nós estamos vivendo agora, mais aparece gente para perturbar mais ainda. Mais aparece artigos deteriorados. O que é deteriorado? Quando fala deteriorado, tu lembra de quê? Coisa estragada, né? Tipo no mercado, assim, iogurte azedo. A vigilância sanitária vai lá e aprende produtos deteriorados. Então, o que ele tá falando? Esses artigos são deteriorados, vão fazer mal para você. E aí, ele diz assim, ó, isso aí pede a intervenção de postos de higiene espiritual. Olha que bonito. Postos de higiene espiritual. Isso que você vem fazer aqui hoje, mesmo que você durma na palestra, mesmo que você não tenha entendido uma palavra do que eu falei, o teu anjo já fez esse serviço. E aqueles espíritos amigos que estavam aqui dentro, desde a hora que você entrou lá no portãozinho, já estão te ajudando e tirando toda essa podridão que você trouxe. Todo mundo traz, né? E a gente fala demais, a gente pensa demais. Pior é o que a gente pensa, né? Porque às vezes a gente tá ali tão bonitinho, até sorrindo pra pessoa que tá pensando dele. Aí tu pensa que não gera nada, aquilo ali gera. Às vezes não tem força de boteca, aí fica só em você mesmo. Aí diz, eu tô tão agoniado hoje também. Se os outros conseguissem ver as gosmas que a gente vive de pensar mal, quando a gente fica fazendo essas, eles chamam de duelos mentais, alguém já ouviu falar isso? Duelo mental, a pessoa nem tá ali, a pessoa já foi embora, vamos dizer que tu tava assim, brigando com um encarnado, a pessoa já foi embora e tu fica ali, eu devia ter falado aqui, não fazia, ai, boca aberta, devia ter falado, próxima vez que eu encontrar com ela, vai ser a primeira coisa que eu vou dizer, quem ela pensa que é duelo mental, a pessoa nem tá mais ali, é você que tá produzindo o que? Mal-estar pra você mesmo. Aí depois chega em casa e diz, dia difícil, nem foi o trabalho, o difícil, foi o que tu pensou. E vê se a gente passa um dia sem ter pensamento assim. A gente fala assim de artista, a gente fala assim de político, a gente fala assim de vizinho, a gente fala de todo mundo, de chefe então, meu Deus. E a gente vai criando tudo isso aí e quer ficar bem. Bom, pelo menos o corpinho a gente lava todo dia, né? Tu vai lá e tira as sujidades, assim que fala, né? As sujidades do dia. E quem tira do teu espírito? Esses miasmas não saem com a aguinha do chuveiro. Só se você quiser, na hora do banho físico, tirar esses miasmas mentais. Se você quiser, você tira. Eles podem sair juntos. Se você rezar na hora do teu banho, se você pedir para limpar toda essa sujeira que você produziu na mente e ficou grudada em você, às vezes, né, a gente produziu muito mais mal do que bem num dia. Mas aí você vai ficar livre dessa? Não, mas pelo menos dá uma ajudinha, né? Tira naquele momento para pelo menos você dormir melhor, para conseguir fazer uma atividade melhor, para melhorar um pouquinho a tua vida. Combinamos assim? Vamos adiante. O Emmanuel pergunta assim, podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Tu vai ver ali um negócio podre, um bolo mofado, um fungo, uma coisa azeda, tu vai comer? Não, por mais que você esteja com fome, você não vai comer. Por que então que você pega toda essa deterioração mental e absorve? Aí você quer passar mal mesmo. Vossa alma igualmente não poderá nutrir-se de ideias inferiores. Na base da irreligião, eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra, irreligião, é o contrário da religião. Então se você fica vendo ali artigos, palavras, vídeos de coisas que não são boas, que te causam irritação, que te causam raiva, que te causam medo, pra quê? Aqueles vídeos de coisa de terror, vamos dizer, pra quê? Aqueles vídeos que ficam dizendo, mas a política deveria ser feita. Vai incitando em você aquela raiva, que tudo tá errado, tudo é injustiça, tu vai ficando nervoso, pra quê? É o que a Emmanuel tá dizendo, a vossa alma precisa de ideais melhores. Você precisa de coisa mais saudável para absorver e para ficar em ti. Aí ele tá falando assim sobre desrespeito, indisciplina, desordem. E são os vídeos mais consumidos. É sexo, é pornografia, é irritação, é tudo de ruim. Tem tanto tráfego na internet que não se consegue mais desligar a internet. Todo mundo consome, todo mundo de qualquer idade consome.
Pelo menos escolha coisas melhores para você. Pelo menos entenda isso. Você merece coisas melhores. Ah, mas estão produzindo. Você não é obrigado a ver. Você não é obrigado a ver. Você pode pular. Assim como você não é obrigado a falar mal da vida dos outros. Mas aí acaba, né, dando a tentação e tu vai, se envolve. Cada vez que você se envolve ali, você não se envolveu só com o vídeo, com a pessoa que fez. Se envolveu com todos aqueles que estão vibrando igual. E aí muitas vezes você está indo para um umbral e nem sabe. Aí você está triste, aí você fica com dor nas costas, aí você fica deprimido. Nem tinha nada, mas daí começou a ver um monte de coisa. Entrou na mesma sintonia, ficou mal igual. É igual quando você chega num lugar e as pessoas estão chorando. Tu nem sabia de nada, mas aquele clima, todo mundo chorando, daqui a pouco tu tá emotivo também, tu nem sabe por que ficou ruim. Tu entrou na mesma energia. Mesma coisa quando tem alguém rindo. Vocês já viram um vídeo de um cara no metrô, que ele começa a ver um vídeo e ele começa a rir? Viram? Gente, é engraçadíssimo, eu nem sei o nome do vídeo. O homem pega, era um experimento, ele estava sendo filmado, mas as pessoas que estavam no metrô não sabiam que estava sendo filmado. Ele pega um vídeo e ele começa a rir, mas a risada dele é tão gostosa que daqui a pouco até tu assistindo o vídeo tá rindo. E ele ri, e as pessoas começam... Daqui a pouco o vagão inteiro tá rindo. E é muito engraçado isso, porque é exatamente isso. Você, por assimilação... É a mesma energia, você vai partilhando da mesma energia de todo mundo. Ali no caso era uma risada, coisa boa, endorfina para todo mundo. Mas tem a tristeza, tem a fofoca, tem a raiva, tem a violência, tem o sexo, tem... Sexo não é uma coisa ruim, mas o desregrado é. Obsessores e tudo mais que vão se acumulando ali, entendemos? Vamos lá, para terminar. Observai os modelos de decadência intelectual e refletir com sinceridade na paz que você deseja intimamente. Pense, você quer viver em paz mesmo? Você quer estar bem? Você vai ter que escolher melhor as tuas companhias. Ah, mas meus amigos são todos legais. Pois é, mas o que você vê sozinho na internet? Você pensa que está sozinho? Ninguém consegue ficar sozinho. Ninguém. Por mais que você bata a porta do quarto, eu quero ficar sozinho. Não fica. Tem teu anjo e aqueles tantões de obsessores. Os obsessores que você conhece muito bem, aqueles que você está atraindo de novidade. Ninguém consegue ficar sozinho. Então pense, você quer paz mesmo? Você quer ficar bem? Quer ficar assim satisfeito? Tem que pensar melhor nas companhias que você está atraindo. Fuja dos escribas. Lembra? Uma coisa tão antiga, Jesus já falava isso. E é verdade. Escolha melhor. Emmanuel termina assim: isto constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Olha o que ele falou. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Enquanto tiver gente consumindo vídeo de pornografia, eles vão continuar sendo produzidos. Enquanto continuar sendo visto vídeo de violência, de tristeza, de vitimismo, de qualquer tipo. Enquanto tiver público, tem ator para fazer. Enquanto estiver consumindo esses conteúdos, vai continuar. Então, por favor, a partir de hoje, escolha melhor os vídeos que você assiste, os textos que você lê. Passe pelo crivo da tua consciência. Filtre o que você precisa mesmo. E se você quer a paz para si, quer dormir bem, quer viver bem, quer fazer o que Jesus ensinou, para de errar nesse sentido. Que os nossos anjos possam nos lembrar disso na hora que a gente tiver a tentação de falar mal, de ver coisa errada, sabe? Às vezes a gente fica se assustando por besteira. Tem tanta coisa que nos ajuda e a gente prefere o que não ajuda. Então que os nossos anjos possam nos lembrar disso na hora da decisão. Combinamos assim? Então que assim seja. E antes de devolver a palavra para nossa amiga, eu trouxe aqui cartinhas. Na verdade, é a nossa propaganda do nosso vídeo na internet. Nós temos um canal onde nós publicamos todas essas palestras. Esse canal chama Pílulas de Renovação. Alguém conhece? Conhece? Pílulas de Renovação é um canal que a gente abriu só para isso, para publicar as palestras que foram dadas nas casas aqui da Nona Udi.
que a gente faz essas palestras e a gente grava todas. Por quê? Para que você possa mostrar para alguém, poxa, alguém, nossa, fulano devia ver isso, ou alguém que está muito triste, muito acabado, não consegue nem sair de casa, tem tantos agora, aquela pessoa que poderia vir, mas que não vem, que ela possa assistir lá no celular dela. Então a gente postou isso, como assim o Paulo fazia com as cartas que ele mandava para todo mundo, agora a gente usa a internet, então a gente posta lá para que tenha conteúdo bom que você possa absorver na internet. Então, para você se lembrar do nome, a gente trouxe os cartõezinhos assim, ó, com o nome, e lá você vai fazer o seguinte, vai entrar no YouTube, vai procurar Pílulas de Renovação, pílula, porque eu sou farmacêutica, né? Então daí tem uma drajazinha ali, assim, uma pilulinha com 2 dedinhos segurando. É a pílula de renovação. Renovação porque nós espíritas é isso que nós fazemos todo dia. A gente se renova, se renova, se renova para melhorar. Então você entra lá. Quando entrar no canal e ver ali a pílulazinha e os dedinhos, tá no lugar certo. Vai lá no botão vermelhinho e bota inscrever-se. Aí você já é inscrito do canal. Quanto mais inscritos tem um canal, mais o YouTube mesmo vai disparando as mensagens. Ele vai mandando para tudo quanto é gente, tudo quanto é lugar também. Ele faz o serviço por nós, daí a gente não precisa ficar fazendo lá, enviando. Ele faz o serviço. E quanto mais inscrito, mais ele faz, mais para longe ele manda. E lá dentro tem as palestras, vocês podem dar uns joinha assim em algumas, porque quanto mais joinha tem, a mesma coisa ele faz. Ele entende que o conteúdo é importante, eles chamam de relevância do conteúdo. Quanto mais relevante for um conteúdo, mais ele dispara essas mensagenzinhas. É bom para divulgar o canal, porque nessa época de loucura, nessa época de gente meio que frouxou os miolos, como falava minha avó, de miolo frouxo, a pessoa tem que ter alguma coisa para se segurar. A pessoa tem que ter alguma fonte boa de pesquisa para ela aprender alguma coisa. Então ajude. Cada vez que a gente ajuda a divulgar, a gente recebe uma parte de bem também. É a coparticipação do bem. Muito bom, né? Então eu trouxe aqui, eu vou deixar aqui na frente, vocês podem vir aqui pegar, tá? Muito obrigada, um beijo para vocês, até a próxima.